Informação boa no que diz respeito a dinheiro novo no Corinthians. A Nike fez uma proposta para renovar o contrato com o Corinthians. A Nike formalizou uma proposta ao Corinthians para renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com o clube até 2036. 10 anos, portanto, de contrato, até 2036. O valor total da oferta, incluindo bônus e ganhos variáveis, pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo dos 10 anos. Eu repito, hein? 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo dos 10 anos. O valor é superior ao apresentado pela concorrente Adidas, que ofereceu cerca de 1 bilhão ao Corinthians pelo mesmo período. Então são propostas bilionárias, né? Agora fica a cargo do Corinthians escolher qual é a melhor proposta. Do ponto de vista financeiro, a proposta da Nike nesse momento é a melhor proposta do Corinthians, é a melhor proposta para o Corinthians. E a informação é que a Adidas está incomodada com essa concorrência, com esse leilão, né, entre aspas, e pode até retirar a oferta apresentada. Lembrando que a Nike, ela já estabeleceu através do contrato, ela já acionou unilateralmente um gatilho contratual para renovar a parceria até 2029. Existia isso no contrato da Nike com o Corinthians, a renovação automática. E a Nike já fez essa renovação automática até 2029. Ou seja, se o Corinthians quiser quebrar o contrato com a Nike, vai ter que discutir isso na justiça. E mesmo assim, a Nike está fazendo uma proposta para vestir o uniforme do Corinthians, tendo em vista que a Adidas já tinha feito uma proposta para para ganhar a concorrência com o Corinthians. Então a Nike, para ganhar esta concorrência, fez uma proposta de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Olha, acho que agora a Nike fica bem perto de permanecer no Corinthians. O Corinthians, que é o único clube vestido pela Nike no Brasil. Se eu não me engano, no ano que vem, o Atlético Mineiro e também o Vasco da Gama serão vestidos pela Nike, serão clubes vestidos pela Nike no material esportivo. De qualquer maneira, é dinheiro novo, é dinheiro que vai entrar no Corinthians no momento em que o Corinthians está sem dinheiro, então isso é muito importante. Deixa eu falar do mercado da bola, porque é sempre um assunto que interessa ao corintiano. Primeiro, quero dizer que o Corinthians recusou uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, aproximadamente 13 milhões e 700 mil dólares na cotação atual do Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes Unidos. Essa proposta foi feita pela contratação do Félix Torres. O Shabab Al-Ali fez uma proposta para a contratação do Félix Torres de 2 milhões e meio de dólares. Proposta por 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas o Corinthians recusou esta proposta, porque entende que pode receber uma proposta maior pela negociação do Félix Torres. O Corinthians quer negociar o Félix Torres, né? O Corinthians quer negociar, não quer a permanência do Félix Torres. É um jogador que o Dorival Júnior andou utilizando, inclusive, na lateral direita, é zagueiro da seleção do Equador, mas não caiu nas graças do torcedor corintiano, pelo contrário, né, fez muitas bobagens vestindo a camisa do Corinthians, muitas falhas, inclusive na final do Campeonato Paulista. O Félix Torres deve ser negociado, mas não para esta equipe que eu disse aí, para o Shabab Al-Ali.
O Corinthians espera outras propostas para negociar o jogador. E eu quero falar também da necessidade do Corinthians de contratar um atacante. O Corinthians continua no mercado buscando, tentando a contratação de um atacante. E o nome da vez é o Ronald, atacante do Suécia, que está na segunda divisão do futebol da Inglaterra, na Championship, segunda divisão do futebol da Inglaterra. O Corinthians tem interesse na contratação do jogador, mas tem também a concorrência do Santos e também do Vasco. O jogador, o Ronald, tem 24 anos de idade. O Suécia da Inglaterra diz que aceita negociar o jogador só em caso de venda definitiva. A pedida inicial gira em torno de 2 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 12 milhões e 700 mil reais. O Corinthians quer o negócio através do empréstimo. O Corinthians não tem dinheiro. Esse é o grande problema do Corinthians, né? O Corinthians quer contratar, mas não tem dinheiro. Aí fica realmente muito complicado. O Ronald foi revelado pelo Atlético Goianiense, passou ainda por Grêmio Anápolis e pelo Guarani, antes de se transferir para o Estrela Amadora de Portugal. E a sua chegada ao Suécia aconteceu em 2024, quando ele foi contratado por 1,5 milhão de euros. É o jogador, portanto, que o Corinthians tem interesse na contratação. Deixa eu falar agora um pouco do caso Vaidibet. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou mais um ex-dirigente do Corinthians. Dessa vez o indiciado foi o Yun Kili, que era diretor jurídico do Corinthians na época do Augusto Melo e na época do contrato com a Vaidibet. Ele também foi indiciado pela Polícia Civil. Lembrando que já haviam sido indiciados o presidente afastado Augusto Melo, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano e o ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, além do Alex Cassundé, que foi apontado no contrato como o intermediário da negociação. O Yun-Ki Lee foi indiciado por omissão imprópria, que ocorre quando alguém, tendo o dever jurídico de agir para evitar um crime, deixa de fazê-lo. Então, esse foi o indiciamento do Yun-Ki Lee. Também estão indiciados o Augusto Melo, o Sérgio Moura, o Alex Cassundé e o Marcelo Mariano. Estes 4 citados foram indiciados por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Agora, o inquérito, será encaminhado para o Ministério Público de São Paulo, que vai decidir se denuncia ou não, se faz a denúncia ou não dessas pessoas que foram indiciadas. A situação continua muito complicada, principalmente para o Augusto Melo. E eu sempre lembro aqui, sempre que eu falo do Augusto Melo, eu lembro que no dia 9 de agosto acontece a Assembleia de Sócios, que deve ratificar ou não o impeachment do Augusto Melo, ele que já foi impeachmentado pelo Conselho Deliberativo, mas ainda precisa ser impeachmentado pela Assembleia de Sócios do clube. É isso aí.